Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Levítico capítulo 23. O sábado e a Páscoa, pães sem fermento. O Senhor falou a Moisés: Dize aos israelitas: as solenidades do Senhor, nas quais convocareis santas assembleias, são estas. Durante 6 dias trabalharás, mas o 7º será sábado, dia de repouso absoluto, com uma santa assembleia. Não fareis trabalho algum, é o sábado do Senhor, onde quer que habiteis. São estas as solenidades do Senhor, em que convocareis santas assembleias no devido tempo. No dia 14 do 1º mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. No dia 15 do mesmo mês, é a festa dos pães sem fermento, em honra do Senhor. Durante 7 dias, comereis pão sem fermento. No 1º dia, tereis uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias, oferecereis ao Senhor ofertas queimadas. No 7º dia, haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. O primeiro feixe. O Senhor falou a Moisés: Dize aos israelitas: quando entrardes na terra que eu vos dou e fizerdes a colheita, levareis ao sacerdote um feixe de espigas como primeiros frutos da colheita. O sacerdote o oferecerá com um gesto diante do Senhor, para que seja aceito. O sacerdote fará isso no dia seguinte ao sábado. No dia em que oferecerdes o feixe, sacrificareis em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano sem defeito. A respectiva oblação será de 2 jarros de 4 litros de farinha fina amassada com azeite, uma oferta queimada de suave odor para o Senhor. A libação será de 1 litro de vinho. Não comereis pão, nem grãos tostados ou frescos, antes de levardes a oferenda de vosso Deus. É uma lei perpétua, válida para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Pentecostes. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de espigas para ser oferecido com um gesto, contareis 7 semanas completas. Contareis assim: 50 dias até a manhã seguinte ao 7º sábado, apresentareis ao Senhor uma nova oferta. Como oferta a ser apresentada com um gesto, levareis de casa 2 pães feitos de 2 jarros de 4 litros de farinha fina, preparados com fermento. São os primeiros frutos do Senhor. Além desses pães, oferecereis em holocausto ao Senhor 7 cordeiros de 1 ano e sem defeito, 1 bezerro e 2 carneiros com as respectivas oferendas e libações. São uma oferta queimada de suave odor para o Senhor. Oferecereis um bode como sacrifício expiatório e 2 cordeiros de 1 ano como sacrifício de comunhão. O sacerdote os oferecerá com um gesto diante do Senhor, com o pão dos primeiros frutos e os 2 cordeiros. Serão coisas consagradas ao Senhor e pertencentes ao sacerdote. Nesse mesmo dia, convocareis uma santa assembleia, e não fareis nenhum trabalho servil. É uma lei perpétua, válida para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Quando fizerdes a colheita em vossa terra, não ceifarás até o limite extremo do campo,
nem ajuntarás as espigas que restam para catar. Deixarás isto para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. O ano novo e a trombeta. O Senhor falou a Moisés: Fala aos israelitas e dize-lhes: No primeiro dia do 7º mês, tereis descanso com santa assembleia, lembrado pelo toque da trombeta. Não fareis nenhum trabalho servil e oferecereis ao Senhor uma oferta queimada. O dia do grande perdão. O Senhor falou a Moisés: O dia 10 deste 7º mês é o dia da expiação. Nele tereis uma santa assembleia. Jejuareis e oferecereis ao Senhor uma oferta queimada. Nesse mesmo dia não fareis nenhum trabalho servil, pois é o dia da expiação, em que se faz a expiação por vós diante do Senhor vosso Deus. Todo aquele que não jejuar nesse dia será eliminado do meio do povo. E quem nesse dia fizer qualquer trabalho, eu o exterminarei do meio do povo. Não fareis trabalho algum. É uma lei perpétua, válida para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Será para vós um sábado, dia de repouso absoluto, em que jejuareis. Guardareis descanso desde a tarde do dia 9 do mês até a tarde do dia seguinte. A festa das tendas. O Senhor falou a Moisés: Fala aos israelitas e dize-lhes: O dia 15 deste 7º mês é a festa das tendas, durante 7 dias, em honra do Senhor. No primeiro dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor ofertas queimadas. No 8º dia tereis uma santa assembleia e oferecereis ao Senhor uma oferta queimada. É dia de reunião solene e não fareis nenhum trabalho servil. Estas são as solenidades do Senhor, nas quais convocareis assembleias litúrgicas para oferecer ao Senhor ofertas queimadas, holocaustos e oblações, vítimas e libações, prescritos para cada dia, além dos sacrifícios ao Senhor aos sábados, dos dons, votos e todas as ofertas voluntárias que apresentareis ao Senhor. No dia 15 do 7º mês, depois de recolhidos os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor durante 7 dias. O 1º e o 8º dia serão dias de repouso. No 1º dia tomareis folhagem de árvores ornamentais, ramos de palmeira, galhos de árvores frondosas, de salgueiros da torrente, e vos alegrareis durante 7 dias diante do Senhor vosso Deus. Celebrareis esta festa em honra do Senhor cada ano durante 7 dias. É uma lei perpétua, válida para vossos descendentes. Celebrareis a festa no 7º mês. 7 dias morareis em tendas. Todos os que forem naturais de Israel morarão em tendas, para que vossos descendentes saibam que eu fiz morar os israelitas em tendas quando os fiz sair do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Moisés falou destas festas do Senhor aos israelitas. Levítico, capítulo 24. As lâmpadas e os pães de apresentação. O Senhor falou a Moisés: Diz aos israelitas que te tragam azeite de oliva, puro e refinado para o candelabro, a fim de alimentar continuamente as lâmpadas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu da arca da aliança, Arão preparará as lâmpadas para que ardam continuamente, da tarde à manhã, na presença do Senhor. É lei perpétua, válida para vossos descendentes. Colocará as lâmpadas sobre o candelabro de ouro puro,
para que ardam sempre diante do Senhor. Tomarás farinha fina e assarás 12 pães, cada qual feito de 2 jarros de 4 litros de farinha fina, e os colocarás em 2 fileiras de 6 pães cada uma, sobre a mesa de ouro puro, diante do Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que fará do pão um memorial, uma oferta queimada para o Senhor. Cada sábado, habitualmente, será colocado diante do Senhor o pão fornecido pelos israelitas. É um compromisso perpétuo. Servirá para Arão e seus filhos, que comerão em lugar santo, pois é a porção santíssima que lhes cabe das ofertas queimadas para o Senhor. É uma lei perpétua. Um caso de blasfêmia. O filho de uma israelita com pai egípcio saiu de casa e se encontrava entre os israelitas. No acampamento, o filho da israelita brigou com um homem israelita e blasfemou o santo nome, amaldiçoando-o. Levaram-no a Moisés. A mãe dele chamava-se Salomite, filha de Dabri da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que se tomasse uma decisão por ordem do Senhor. Então o Senhor falou a Moisés: expulsa o blasfemador para fora do acampamento. Todos os que o ouviram ponham-lhe a mão sobre a cabeça e a comunidade toda o apedrejará. Depois falarás aos israelitas: quem amaldiçoar a seu Deus deverá pagar pelo pecado, e quem blasfemar o nome do Senhor será punido de morte. A comunidade toda o apedrejará. Seja estrangeiro ou nativo do país, deverá morrer por ter blasfemado o nome do Senhor. A lei do talião. Quem ferir mortalmente uma pessoa deverá morrer. Quem ferir mortalmente um animal deverá restituir vida por vida. Se alguém causou alguma lesão ao próximo, farão com ele a mesma coisa que ele fez. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Sofrerá o mesmo dano que causou ao próximo. Quem matar um animal deverá restituí-lo, e quem matar uma pessoa deverá ser morto. Tereis uma só lei, válida tanto para o estrangeiro como para o nativo, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Tendo Moisés falado aos israelitas, estes conduziram o blasfemo para fora do acampamento e o apedrejaram. Fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Salmo 51. Senhor, misericórdia. Ó Deus, tem piedade de mim. Conforta-me a tua misericórdia. No teu grande amor cancela o meu pecado. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de meu pecado. Reconheço a minha iniquidade e meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti eu pequei. Eu fiz o que é mal a teus olhos. Por isso, és justo quando falas, reto no teu julgamento. Eis que na culpa fui gerado, no pecado minha mãe me concebeu. Mas tu queres a sinceridade do coração e no íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir alegria e júbilo. Exultem os ossos que tu quebraste. Afasta o olhar dos meus pecados, cancela todas as minhas culpas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito resoluto. Não me rejeites da tua presença e não me prives do teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria de ser salvo, que me sustente um ânimo generoso. Quero ensinar teus caminhos aos que erram
e a ti voltarão os pecadores. Livra-me do sangue, ó Deus, Deus meu Salvador, e minha língua celebrará a tua justiça. Senhor, abre meus lábios, e minha boca proclame o teu louvor, pois não te agrada o sacrifício, e se ofereço holocaustos, não os aceitas. Sacrifício para Deus é um espírito contrito. Não desprezas, ó Deus, um coração contrito e humilhado. No teu amor, sê propício a Sião. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então vão te agradar os sacrifícios prescritos, o holocausto e a inteira oblação. Então imolarão vítimas sobre o teu altar. Marcos capítulo 2. O paralítico. Alguns dias depois, Jesus passou novamente por Cafarnaum e espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo a porta. E Jesus dirigia-lhes a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Como não conseguiam apresentá-lo a ele por causa da multidão, abriram o teto bem em cima do lugar onde ele estava e, pelo buraco, desceram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados são perdoados. Estavam ali sentados alguns escribas que no seu coração pensavam: Como pode ele falar deste modo? Está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. Pelo seu espírito, Jesus logo percebeu que eles assim pensavam e disse-lhes: Por que pensais essas coisas no vosso coração? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: Os teus pecados são perdoados? Ou levanta-te, pega a tua maca e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico se levantou e, à vista de todos, saiu carregando a maca. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Vocação de Levi, à mesa com os pecadores. Outra vez, Jesus saiu para a beira do lago. Toda a multidão ia até ele e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Enquanto estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas, que eram fariseus, vendo que ele comia com os pecadores e os publicanos, disseram aos discípulos de Jesus: Por que ele come com os publicanos e os pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas as doentes. Não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. A questão do jejum. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram então perguntar a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Acaso os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Dias virão em que o noivo lhes será tirado. Então, naquele dia, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, senão o remendo novo repuxa o pano velho
e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho arrebenta os odres e perdem-se o vinho e os odres, mas vinho novo em odres novos. Arrancando espigas no sábado. Certo sábado, Jesus estava passando pelas plantações de trigo e os discípulos começaram a abrir caminho, arrancando espigas. Os fariseus disseram então a Jesus: Olha, por que eles fazem no dia de sábado o que não é permitido? Ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando passou necessidade e teve fome, e seus companheiros também? Ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães da oferenda, que só os sacerdotes podem comer, e ainda os deu aos seus companheiros. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Deste modo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado.